Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com nosso parceiro, a Pars, com nosso especialista aí, Rafael Militino, arquiteto de soluções Red Hat. O tema da nossa live de hoje é Descubra como as soluções Red Hat aceleram o processo de modernização da sua empresa e das suas equipes. Nós vamos abordar aqui alguns produtos do portfólio da Red Hat em modelo de workshop. Então, vamos falar de Red Hat Enterprise, do Ansible e OpenShift e soluções que agregam aí no dia a dia, na modernização aí dos ambientes. Eu passo a palavra para o Rafael. Fique à vontade, bem-vindo, Rafael. Muito obrigada aí pela disponibilidade de estar aqui falando com os nossos clientes sobre esse portfólio tão importante que é a Red Hat. Legal. Bom dia, Alexandra. Obrigado aí pela introdução. Obrigado aí, pessoal que está participando, né? Em nome da Pars aqui, a gente agradece o convite, né? E o objetivo aqui dessa, né? Eu vou dizer que é um bate-papo, né? Para a gente, de uma maneira bem objetiva e a gente apresentar um pouco do portfólio da Red Hat, né? E aí, como a Alexandra comentou, né? Falar um pouquinho de sistema operacional, um pouco de automação, falar um pouco de container, né, que são produtos aí que estão em alta, o mercado demanda bastante sobre esses produtos, né, e como que ele tem sinergia com o portfólio de uma forma geral da Red Hat, né, então como que os clientes usam, para que funciona, qual que é o objetivo, como que você coloca ele para funcionar dentro de casa, quais que são as vantagens, né, mesmo que for de uma maneira, não vou dizer superficial, mas como eu disse, objetivo, né, para vocês entenderem de uma maneira macro, né, como que a cada uma dessas soluções se enquadram aí no dia a dia de vocês, tá? E aí a gente vai fazendo um bate-papo, tá? Alexandre e Gênesis, né, se vocês estiverem acompanhando o chat, peço que podem me interromper se o pessoal for mandando pergunta, alguma coisa do gênero, até para a gente não perder o fio da discussão, né? Então, conforme o pessoal for mandando as perguntas, pode me interromper aí sem problema, e a gente vai interagindo em tempo real com o pessoal, que é até legal que a gente fica mais descontraído, tá bom? Perfeito, pode deixar que eu te passo aqui caso apareça alguma pergunta. Pessoal, participem também, fiquem à vontade aí para mandar as perguntas aqui no chat. Legal. Então, só para a gente ter uma ideia do que nós vamos falar um pouquinho, né? A gente dá uma introdução bem legal da Red Hat, né? Mas no sentido de posição da Red Hat, né? Qual que é o objetivo dela hoje no mercado, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de por onde começar, né? A gente fala-se muito hoje de transformação digital, né? E muitas das vezes o cliente ele não sabe por onde começar, né? Então a gente dá uma breve introdução de como que a Red Hat auxilia também nesse posicionamento de por onde eu devo começar, o que eu devo fazer, né? Vamos falar um pouco de sistema operacional, automação, OpenShift, né? E a gente finaliza com um pouquinho do portfólio da Red Hat, tá bom? Então, para a gente começar, tá? O pessoal fala muito, né? O que o novo mundo exige hoje, né? Hoje a gente sabe que as empresas demandam muito por produtividade rápida, né? Todo mundo quer estar mais atualizado, quer buscar coisa nova no mercado, né? E aí começam a surgir os problemas, né? Conforme você quer crescer, às vezes você perde um pouco do controle. Tem muita tecnologia hoje que se atualiza muito rápido e aí você perde também. Você fica um pouco inseguro, né? De como colocar isso dentro de casa, como que você planeja essas atualizações, digamos assim, para que isso não impacta no seu dia a dia, né? Então, quando a gente fala de novo mundo, né, relacionado à tecnologia, né, essas três pilares aqui, que são velocidade, escala e estabilidade, elas estão de fato interligadas, né? Uma porque a gente quer que as coisas sejam entregues mais rápidos, né, ou provisionadas mais rápido. A gente quer ter escala desses ambientes, né, desses modelos de trabalho, digamos assim, né? Da mesma maneira, a gente quer que as coisas estejam estáveis, né? Então, a gente quer as coisas rápidas, de uma escala às vezes alto e de uma maneira segura, né?
E aí o que eu falei no início, a gente sabe que às vezes casar essas três, essas três palavras acaba se tornando um pouco difícil, né? Mas a Red Hat, ela garante que você tenha isso com os produtos dela, né? Que você tenha velocidade na sua entrega ou numa correção de um determinado problema, que você consiga escalar o seu ambiente de uma maneira rápida também, né? Muito atrelado à velocidade, né? E ela te garante estabilidade, seja de plataforma, seja de atualização, para que você planeje, né, como que vai ser feito isso durante o seu ano, com a sua equipe, né? Então, a Red Hat te fornece essa base para que você consiga dar o seu pontapé inicial, digamos assim, tá? Quando a gente fala de pilares, né, do novo mundo, né, e também está atrelado ao novo mundo, que é o que a gente começou falando, né, a Red Hat ela tem três bases, né? Uma é uma infraestrutura híbrida, tá? E quando a gente fala de infraestrutura híbrida o cliente decide onde ele quer trabalhar, tá? Que tipo de ambiente, se ele quer levar isso para a nuvem, se ele quer levar isso para o ambiente virtualizado, se ele quer trabalhar na nuvem e virtualizado, né, literalmente híbrido. Então a Red Hat ela dá essa possibilidade hoje de você direcionar como que você quer trabalhar, tá? E aí vamos falar como que o Red Hat Enterprise Linux, o sistema operacional da Red Hat, te auxilia nesse processo, tá? Desenvolvimento de aplicações, né? Então, para você desenvolver, implementar, gerenciar qualquer tipo de aplicativo em qualquer ambiente, né? Então, você dá a possibilidade para que os seus desenvolvedores, sua fábrica de software, a sua aplicação, né, inove, tá? Então, você tem essa possibilidade. A partir do momento que você tem possibilidade de escolher onde você quer trabalhar e como que você consegue modernizar essas aplicações, né? A gente volta no slide anterior. Você já tem velocidade, estabilidade e você consegue escalar isso também de uma maneira bem tranquila, tá? E o pilar relacionado à gestão de automação, né, que é você automatizar ambientes, você automatizar processos, automatizar rotinas, integrar processos de automações com várias soluções, né, e aí nós vamos falar um pouquinho também do Ansible, como que ele ajuda nesse processo. Então, a Red Hat, de uma forma geral, ela tem base para esses três pilares, e o cliente, de fato, decide o que ele quer fazer. Se ele quer começar pela infraestrutura, se ele já tem uma infraestrutura sólida, e aí ele quer partir para o desenvolvimento de aplicações, se ele já tem também uma base de desenvolvimento de aplicações sólida, ele quer automatizar esse processo de infra e desenvolvimento de uma maneira legal. Então, também essas três bases desse pilar estão interligadas e eles estão totalmente relacionados ao que a gente falou: velocidade, escala e estabilidade, tá bom? E aí a gente diz, né, onde que você quer chegar, né? Para você ir para um ambiente desse, para você decidir qual é esse tipo de ambiente que você quer chegar, você precisa entender aonde que você está, né? Se você está num ambiente legado, se você tem, né, uma arquitetura, às vezes um tipo de desenvolvimento monolítico, eu quero mudar o meu data center para nuvem, enfim, né? A gente sabe que hoje que existem várias possibilidades hoje de infraestrutura, mas muitas das vezes ou as empresas, ou as aplicações das empresas, ou a equipe das empresas não estão preparadas para fazer esse tipo de mudança. Então, a Red Hat, a partir do momento que ela deixa isso, né, claro, né, e ela fala que ela é híbrida, né, é assim, ela dá a possibilidade para você decidir. Você enxerga dentro de casa onde que você está, qual que é a sua situação atual e aonde você quer chegar, né? Qual que é esse processo, né? A Red Hat te auxilia em todo esse processo de que você sair de um determinado lugar e chegar a outro determinado local, né? E todo esse parâmetro no meio do caminho, né? Ela vai te auxiliando com solução, com suporte, com equipes, né? Então, primeira, a base de tudo, né? Para você escalar, para você ter velocidade, para você ter produtividade, para o seu ambiente ser estável, seguro, a gente precisa identificar no cenário onde que você está, né? E aqui o objetivo é mostrar para vocês que, independente do tipo de situação que você esteja hoje, tá? A Red Hat terá uma solução para que você dê esse start inicial, e ela vai conseguir te apoiar nesse processo de sair de um determinado lugar e ir para um determinado lugar. Então, todo esse processo de transformação digital, né, a Red Hat te auxilia, as soluções da Red Hat são preparadas para isso, né? E aí é o que a gente vai conversar um pouco hoje,
né, relacionado sobre o sistema operacional, automação e desenvolvimento de aplicações, microserviços, container, né, que auxiliam todo esse processo, tá? São aplicações totalmente distintas, né, digamos assim, né, mas elas indiretamente elas se complementam e, como eu disse lá no início, né, elas auxiliam você no processo de identificar hoje qual que é o seu cenário atual e qual que é o seu objetivo no futuro. E quando a gente fala de futuro, tá, não é futuro daqui 5 anos, não, tá? É futuro daqui 5 meses, 3 meses, 1 mês, né? Então, o processo de escala, velocidade e estabilidade não é só relacionado ao ambiente do cliente, né? As soluções hoje da Red Hat, elas proporcionam isso também, então você consegue tomar um poder de decisão rápido, né, numa velocidade rápida, você consegue escalar isso de uma maneira rápida, e você tem estabilidade garantida pela Red Hat para que você tenha esse crescimento rápido também, tá? E aí aqui o objetivo de onde você quer ir, né, é justamente também identificar. Você quer ter equipes mais conectadas, você quer ter uma automação coordenada, você quer unir as suas equipes de trabalho, você quer automatizar tarefas, você quer criar um ambiente de DevOps colaborativo, né? Então, de novo, são perguntas que a gente acaba fazendo para que você identifique qual que é a sua situação atual e aonde você quer chegar. A gente fica batendo nessa tecla, né, de olhar para dentro de casa, porque muitas das vezes o cliente fala, eu quero automatizar meus processos, né? E aí, quando você chega com o cliente dentro da casa do cliente com a solução, né? Às vezes, muitas das vezes você perde tempo, né? E eu falo perda de tempo mesmo, porque o processo de implementação é rápido, desde que o cliente tenha mapeado esses processos dentro de casa, né? Muitas das vezes os projetos eles esticam, né? Ou levam muito tempo para ser implementado, né? A gente até brinca que tem cliente que às vezes renova a subscrição de um produto e ele nem começou a utilizar, porque você passou um ano alinhando processos dentro de casa do cliente para depois você conseguir colocar dentro da solução. Então não adianta eu ter uma solução que faça, né, todo o processo rápido, de uma maneira simples, né, se o cliente não tem essa base mapeada. Então identificar onde ele quer ir também é o início desse processo, né? Então, o que eu quero fazer, qual que é a minha situação atual, qual que é o meu objetivo e como que eu levo isso para dentro de uma solução. Isso facilita com que todo o processo de implementação seja feita de uma maneira rápida também, tá? E aí a gente entra nas soluções, né? Então, a partir do momento que a gente, né, identifica onde eu estou e aonde eu quero chegar, né, a gente parte para soluções, que é o sistema operacional, né? Vamos falar um pouco sobre o Red Hat Enterprise Linux 8, tá? Que é a versão hoje mais recente do Linux. Vamos falar um pouco sobre o Ansible, né? O Red Hat Ansible na parte de automação, tá? E aí a gente finaliza com o Red Hat OpenShift na parte de desenvolvimento de aplicações e microserviços, tá bom? Alguém tem pergunta, alguma coisa, Alexandre? Pode continuar. Pode continuar, Rafa. Tá bom, tranquilo. Então, legal. Então, falando um pouco sobre o sistema operacional da Red Hat, né? Ele diz aqui que é a base, né? E o sistema operacional é inteligente, né? Ele forma uma base consistente. Aqui ele diz que é de nuvem híbrida, né? Mas é não só nuvem híbrida, tá? É que o mercado tem falado muito de nuvem, né? O conceito de nuvem não é muito novo, mas eu acredito que nos últimos 2 anos ele tem se tornado forte. As empresas entenderam o objetivo, né, e que é seguro você levar o seu ambiente para a nuvem, pode não ser ainda barato, né, não sei se é pelo fato do gerenciamento, de consumo, como que é, mas em questão de provisionamento acaba sendo uma alternativa bem legal, né, e as empresas têm migrado muito para esse cenário. E o conceito de híbrido é que tem muita gente que ainda tem partes dos processos dentro de casa e parte na nuvem, né? E a Red Hat possibilita que você interaja entre esses dois ambientes de uma maneira tranquila, né? E que você provisione entre esses dois ambientes e que você tenha comunicação entre esses dois ambientes, né? Então, ele diz aqui que a transformação digital só pode ser feita com Linux, né? Por quê? Eu não sei se a Microsoft tem essa possibilidade, né, de você conseguir
trabalhar em 2 ambientes distintos, ou que você faça a transição entre esses ambientes, né? Tirar o que está na nuvem, trazer para o ambiente virtualizado, tirar do ambiente virtualizado e mandar para a nuvem ou para um ambiente físico, né? Toda vez que você faz essa transição de ambiente, você precisa fazer uma nova instalação, nova configuração, novos parâmetros, e a gente sabe que isso leva trabalho, né? Com Red Hat não, você consegue encapsular o sistema operacional de uma maneira geral e transacionar entre os ambientes da maneira que você quiser, né? Eu até brinco com o pessoal que é como se fosse mudança, né? A gente empacota tudo e leva para casa nova. Vai funcionar tudo do jeito que era antes, né? A gente vai conseguir colocar as coisas tudo no mesmo lugar? Não, tem coisas que nós vamos precisar ajustar, mas eu diria que em 80, 90% dos casos a gente consegue fazer uma réplica de como era o ambiente antigo, e coisas pontuais a gente precisa fazer de novo, né, consertar, né, que às vezes fazer os furos lá para colocar os quadros, né, alinhar a posição dos móveis, que às vezes não é o mesmo, né, mas de uma maneira geral a gente consegue levar tudo que a gente tinha na casa antiga para a casa nova, né? Então, com o sistema operacional da Red Hat é justamente isso, você consegue encapsular e fazer transição entre o ambiente sem nenhum tipo de problema, tá? Ele diz aqui que somente a Red Hat, né, fornece um sistema operacional inteligente, né? Pode parecer um pouco prepotente, né? Mas é de fato o que a Red Hat propõe. E a partir do momento que ela diz que é híbrida e você define onde você quer trabalhar, ela te dá essa base para que você defina aonde você quer trabalhar. Então, por isso que ele é só ele, né? Somente a Red Hat fornece um tipo de sistema inteligente, porque é justamente isso. Ela dá a possibilidade do cliente decidir a maneira como que ele quer trabalhar, tá? E aí a gente entra para um cenário, né, justamente de decidir aonde você quer trabalhar, né? Um ambiente bare metal, virtual, nuvem privada, nuvem pública, né? O cliente tem essa possibilidade de definir esses cenários. O cliente tem a possibilidade de transacionar entre esses cenários. A Red Hat só acompanha o seu poder de decisão, né? Então, assim, a Red Hat dá a possibilidade, te dá os cenários, você decide como que você quer trabalhar. Por isso que a gente, lá no início, né, perguntei, onde que você está? Aonde que você quer chegar? Qual que é o seu objetivo? Sua equipe está preparada? Sua aplicação é preparada? Seu ambiente é preparado para fazer esse tipo de transição? Começa utilizando o HEL, o Red Hat Enterprise Linux, que você vai ter essas possibilidades, tá? Por que isso é legal, né? A gente tem hoje concorrentes no mercado que não te dá essa possibilidade, né? Então, às vezes, você pode ter né, não sei, relacionado a custos, mas às vezes você pode ter um licenciamento, às vezes, mais barato, né? Mas você fica amarrado àquele fabricante, e aí você tem que trabalhar no ambiente dele, com soluções dele, e aí quando você vê, o barato acaba ficando muito caro, porque você está muito amarrado, e aí você não consegue sair. Então, a partir do momento que eu te dou a possibilidade de escolher onde que você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar, você consegue também diluir a sua conta, né? E aí você vai ver onde que é mais fácil você provisionar, onde que é mais fácil você trabalhar com determinada solução, o que vai te custar menos, né? Então, isso facilita também para o poder de decisão, e você tendo uma solução, né, como o Linux, para você ter essa possibilidade, acaba te facilitando no dia a dia, tá? Uma sacada legal que a Red Hat fez, do meu ponto de vista, né, ele diz aqui, né, que profissionais que não utilizam Linux podem aprender mais rápido sem temer a linha de comando, né? Por que ele fala isso, né? Hoje é muito comum, quando você fala de Red Hat, né, de Linux, tem muita gente que acha que Linux ainda é tela preta com linha de comando, né? É aquelas letrinhas da Matrix aí, né? E a Red Hat quebrou essa barreira, né? A partir da versão 7, né, do HEL, a Red Hat tem feito um investimento muito forte em interface gráfica, né? Então, hoje, os ajustes, as parametrizações, você já consegue fazer via interface gráfica. Isso não deixou o ambiente também pesado, né? Pelo contrário, toda a questão de performance, segurança, estabilidade, desempenho, a Red Hat manteve com plus a mais da interface gráfica. Então, para quem quer utilizar o HEL para banco de dados, por exemplo, né, e o DBA às vezes não sabe trabalhar com Linux, né, hoje ele consegue navegar, ele consegue parametrizar um banco de dados,
ele consegue reiniciar o banco, a máquina, o servidor, conectar com o Active Directory. Então, você tem essas possibilidades, isso facilita, né? Então, a Red Hat, ela quebra aquele receio que o mercado tinha, né, de que Linux ainda era tela preta com linha de comando, tá? Então, isso é uma facilidade, é um benefício, é um diferencial, digamos assim, né? Porque a Red Hat, ela é reconhecida no mercado relacionada à questão de segurança, né? Órgãos aí de polícia, governo, né, que tem uma base de dados aí sólida e mais sensível, né, relacionado a dados, né, utilizam a base do réu dentro da sua infraestrutura, né. Eu até comento com o pessoal que a gente tem visto muito vazamento de informação ultimamente, né, mas são empresas que, por mais que estejam com o Linux rodando dentro de casa, né, não tem as políticas de segurança aplicadas que a Red Hat recomenda. Isso é muito comum, tá? Então, se você vê alguma empresa que sofreu algum tipo de ataque ou teve algum tipo de invasão e a base dela era a Red Hat, é 100% de certeza que os parâmetros de segurança que a Red Hat sempre recomenda que estejam ativos dentro do cliente, eles não ativaram, tá? Por quê? Não sei te dizer, tá bom? Às vezes por política de rede, por maneira da equipe de trabalho, né? Por irresponsabilidade também, muitas das vezes, né? Mas acontece. Então, mas se a gente for levar no dia a dia em si, né, de uma maneira geral, os ambientes são seguros e, de novo, né, desde que você aplique todas as políticas, tudo que é recomendado pela Red Hat, o seu ambiente se mantém estável e você não tem problema com nenhum tipo de invasão, tá bom? A Red Hat, ela entendeu que, assim, não bastava eu ser seguro, ser estável, eu ser maleável, híbrido, né? Já deu aqui pelo menos umas cinco argumentos positivos aqui para a gente falar sobre isso, né? Mas a Red Hat tem uma interface gráfica legal também, né? Que é o que eu falei. Se a gente não tivesse alguns diferenciais, né? Por que eu falo isso, né? Hoje, a Red Hat, quando você ativa uma subscrição do sistema operacional, do réu, né? A Red Hat disponibiliza uma plataforma chamada Insights, tá? Que é esse quadrado aqui do lado direito superior, que tem umas telinhas coloridas aqui, né? Para que serve, né? E qual que é o objetivo da Red Hat em disponibilizar isso para os clientes, né? É você ter, primeiro você se tornar um diferencial, né, e para você ter visão do seu ambiente, né. O Red Hat Insights nada mais é do que você enxergar a visão, enxergar, né, a visão é muito redundante, você ter visão da saúde do seu ambiente, né, você não precisa instalar, você não precisa de um banco de dados, ele é feito automaticamente pela própria Red Hat, né, e aí ele identifica quantas máquinas você tem, se elas estão com as políticas de segurança da Red Hat aplicadas, né? Se teve alguma atualização e você não aplicou, e aí você consegue ser pontual, porque a partir do momento que você tem visão disso dentro de casa, você consegue corrigir, né? Você consegue ser pontual, você consegue dizer onde está o problema e tomar algum tipo de ação. Então ele é objetivo, tá? E aí o legal disso é que hoje ele está preparado para trabalhar nesses ambientes de nuvem também, né? Então, se você tiver um ambiente na AWS ou na Azure, você consegue ter o Insights para você ter essa visão do seu ambiente, né, das suas máquinas, digamos assim. Então, isso facilita também que você tenha um ambiente seguro, né? Ele diz aqui que o Insights ele tem mais de 1000 regras em várias categorias e cargas de trabalho. Então, assim, é um mar de possibilidades aqui para você manter sempre o seu ambiente seguro, tá? Ele é compatível também com a versão do SAP, tá? Então, do réu, o SAP HANA, né? Que também é a base da Red Hat. Então, você também tem o Insights para enxergar essa outra base. Então, conforme você vai incrementando o seu ambiente, você vai crescendo o seu ambiente, ou conforme ele vai sendo crítico, né? O Insights te dá essa possibilidade de você manter o seu ambiente sempre seguro e estável. E aí volta lá no que a gente, no que eu disse lá no início, né? É escalável, segurança, estabilidade, e eu tenho fabricante te dando esses benefícios para que você mantenha sempre esse ciclo em verde, né? Seguro, estável, provisionar em velocidade, né? E aí a gente fica sempre circulando nessas três bases, né? E aí a Red Hat acaba te ofertando isso com o Insights, né?
O Insights ele não tem custo, tá? De novo, ativou a subscrição, você já tem isso disponível. O mercado não conhece, né, muito sobre ele. Tem muita gente que pergunta, né, ele é um repositório, ele é um automatizador? Não, né? Por isso que ele complementa e por isso que os produtos da Red Hat ele tem total sinergia, né? Ele não funciona como um repositório, mas existem soluções da Red Hat que complementam Insights. E aí, de novo, né, você consegue fazer as entregas de uma maneira mais rápida. Mas, sendo bem objetivo, né, a partir do momento que você tem visão e você consegue enxergar os updates, os problemas, as vulnerabilidades, para você tomar algum tipo de ação, eu diria que já é 50% também do caminho andado e facilita o processo de uma forma geral, tá? O legal do Linux hoje, né, do Red Hat Enterprise Linux hoje, né, é o fato dele estar também certificado para trabalhar em todas as nuvens, né, como eu disse lá no início, você tem essa possibilidade de transacionar entre os ambientes, e ele é homologado para trabalhar, né, então tem muita gente que está aprovisionando infraestrutura na nuvem hoje, você consegue levar o Linux, né, o Red Hat Enterprise Linux, para a nuvem sem nenhum tipo de problema, tendo todos os benefícios do sistema operacional, né? Parceiros como o Oracle, SAP HANA, Microsoft, Postgre, né, eles recomendam que essas soluções trabalhem em plataforma Linux, justamente pela questão de segurança, pela questão de performance, né? Então ele sabe que o banco de dados dele rodando em uma plataforma Linux, você não tem aplicação concorrendo com o sistema operacional, que é o que ocorre muitas das vezes, né? Então, o sistema operacional acaba sendo o mínimo e o resto dos recursos é justamente para o banco de dados ter performance, tá? Então, assim, existe N possibilidades, N, né, benefícios em você optar em trabalhar com o sistema operacional hoje da Red Hat, né? O principal deles é a questão da interface gráfica, né, que, de novo, né, o mercado entendia dos benefícios, conheciam dos benefícios, né, mas a questão da tela preta com linha de comando ainda era um receio, tá? Então, hoje, quando você sabe que isso não é mais um receio, isso não é mais uma barreira, você consegue implementar isso dentro de casa, você consegue colocar suas equipes para trabalhar isso dentro de casa, né? Garante estabilidade, garante segurança, garante implementação com velocidade e todos os benefícios que a gente está falando desde o início para que você tenha um ambiente produtivo, tá? Então você não vai ter problema com equipe, você não vai ter problema com implementação, você não vai ter problema em escalar esse ambiente, né? Porque as coisas se tornaram simples, né? De novo, não adiantava ser seguro, ser estável, ter um monte de benefício se eu não conseguisse trabalhar, né? Então a Red Hat identificou que ela precisava melhorar essa interface, né? Digamos assim, essa maneira como que as coisas são feitas dentro do Linux, para que mais clientes optem por trabalhar com a Red Hat, tá bom? Alexandre, tem mais alguma dúvida? Alguém fez alguma pergunta? Por enquanto, não. Pode seguir, Rafa. Legal. Então, legal. Demos uma breve introdução sobre Red Hat, falamos sobre o sistema operacional, qual que é o posicionamento, quais são os benefícios hoje de você trabalhar com o sistema operacional da Red Hat, tá? Se alguém trabalhar com o sistema operacional, se alguém tem dentro de casa, né, usa a plataforma Linux, diz aí no chat que versão que vocês estão, tem alguma dúvida, né? Se tem intenção de utilizar, conhecer o Insights, então vão mandando que a gente vai interagindo aí com vocês, tá bom? Então, falamos sobre o sistema operacional, né? Vamos entrar um pouco sobre a automação, tá bom? Falar um pouco sobre o Ansible, o que é o Ansible, qual que é o posicionamento da Red Hat, para que funciona, né? A Red Hat, ela entendeu também que quando você aborda e fala com os clientes sobre automação, né? A Red Hat entendeu né? Ela quebrou também mais um paradigma, né? Então, o sistema operacional era a tela preta com linha de comando. Automação, né? Quando a gente fala de automação hoje, o mercado ele reflete muito, né? Ele remete muito à questão da automação industrial, né? Então, tem muito cliente que acha que quando você fala de automação, vai chegar um monte de robô dentro da empresa e ele vai ter que mandar quase 90% do time dele embora, né? E pelo contrário, tá? A Red Hat, ela bate de frente com essa ideia, né? E o objetivo de você automatizar processos hoje na empresa
segundo a Red Hat, é para você otimizar os seus recursos, não substituir os seus recursos, né? E quando a gente fala de otimizar, é você evitar retrabalho, é você evitar que um determinado recurso, um determinado funcionário seu dentro da empresa perca tempo com tarefas repetitivas, né? Que isso demanda hora extra, demanda custo, gera atraso, né? E aí vai virando aquela bola de neve dentro da empresa. Então, o objetivo da Red Hat em falar automação é otimização de recurso, tá? É você otimizar os seus recursos dentro de casa, tá bom? O legal do Ansible é que você consegue penetrar na empresa de uma maneira horizontal, né? Então, hoje não existe nenhum tipo de solução no mercado, né? Se alguém souber, por favor, comente aí, né? Que tenha essa interação com todas as áreas de negócio dentro da empresa, né? Então, eu consigo implementar o Ansible para trabalhar com áreas de negócio, equipe de desenvolvimento, qualidade, segurança, infraestrutura, e eu consigo, né, navegar entre essas equipes com uma única solução, né? Hoje, muitas das vezes existem softwares que são próximos, né, ou que faz às vezes coisas muito parecidas, né, mas às vezes você tem a mesma solução implementada para a área de negócio, depois para a área de desenvolvimento, para a área de segurança, mas elas não conseguem se comunicar entre elas, né, e aí a gestão disso acaba ficando difícil, o custo acaba ficando alto, porque às vezes você tem a mesma aplicação replicada, triplicada, quadriplicada dentro da empresa, né, e aí o seu custo também aumenta. E o Ansible ele te dá essa possibilidade de você usar uma única solução para conversar com todas as áreas de negócio. Então, assim, o seu gerenciamento ficar mais fácil, a sua interação ficar mais fácil, né? A comunicação entre as equipes também ficar mais fácil. E aí, de novo, volta ao que a gente disse lá no início, né? Se eu quero interagir, se eu quero integrar minhas áreas de negócio, as minhas equipes, o meu ambiente de trabalho, não faz sentido nenhum eu ter uma solução para cada área de negócio, né? Então, o Ansible dá essa possibilidade de você usar uma única solução para que você interaja entre várias unidades dentro da sua empresa, tá? O Ansible hoje ele está dividido em duas, digamos, duas frentes, né? Na parte cinza aqui, a gente tem o Ansible Engine, que é o cérebro em si, digamos, da ferramenta, né? E o Ansible Tower, né? Qual que é a diferença entre eles dois, tá? O Ansible Engine, né, que é o processo de automação, ele já tem disponível hoje também no sistema operacional da Red Hat. A partir da versão 7 do RHEL, você já tem o Ansible embarcado no sistema operacional. Ele não tem interface gráfica, mas processo simples, né, dentro do sistema operacional, que é ativar um compartilhamento de pasta, ligar uma placa de rede quando você ativa o servidor, varrer lá as atualizações dentro do servidor. Então, para coisas simples e pontuais, você consegue utilizar já o Ansible Engine no sistema operacional, né? Onde que entra o Ansible Tower, né? Conforme você vai escalando, né? Eu até dou exemplo do tipo, se você tem 5 servidores, você consegue usar o Ansible Engine, né? Uma script em cada servidor, ok, para você gerenciar, né? Agora, imagine um data center com 300 máquinas. Cada máquina tem pelo menos 5 scripts de automação, né? Como que você gerencia isso? Impossível, né? E aí entra o Ansible Tower para você controlar, delegar, escalar, para você ter visibilidade, né? E a Red Hat também ela quebra um outro paradigma que o mercado tem, né? Que é quando você fala de automação, você perde visibilidade dos processos, né? Você perde o controle. E pelo contrário, tá? Conforme você cresce, né? Conforme você vai tendo a demanda, você vai tendo controle dessa demanda, né? De uma maneira geral, tá? Então, de novo, o Ansible Tower é conforme você vai escalando, você vai crescendo o ambiente, é uma interface gráfica, né? Uma console, uma central para você gerenciar esses processos, e o Ansible Engine para coisas simples, você já consegue utilizar no sistema operacional, né? O Ansible Tower tem licenciamento, o Ansible Engine você já consegue fazer sem custo dentro do sistema operacional. É mais uma possibilidade para você começar a utilizar automação, para você inicializar, para você ver como que funciona. E aí, de novo, conforme você vai crescendo, a Red Hat tem plataformas para te atender. E aí o Ansible Tower é o que faz o complemento disso, tá? Simples, poderoso e sem agentes, né? A gente brinca que isso parece frase de programa de televisão, né? Que fica vendendo aquelas coisas lá para a gente comprar, né? Mas por que é simples, né?
Uma pela maneira de implementação, tá? Que é muito prática e rápida, de novo, desde que você tenha mapeado os seus processos dentro de casa, tá? A maneira como o Ansible trabalha, ela é de leitura humana, tá? Então, eu não sei qual que é o público do pessoal que está assistindo aqui a nossa live, mas se a gente abrir aqui uma script do Ansible, a gente consegue identificar os parâmetros, né? O que está sendo feito, quais vão ser as etapas, o que ele vai executar, qual que é o próximo passo. Por mais que a gente não saiba construir, a gente consegue enxergar o que está sendo feito. Então isso é muito legal, tá? Ele não requer habilidade de codificação, então você não precisa ser um programador, você não precisa ser uma empresa de desenvolvimento para trabalhar com o Ansible. Então isso faz com que seja uma ferramenta simples também, tá? E ele é utilizável por qualquer equipe. Então, a partir do momento que você também consegue implementar em várias áreas de negócio, todas as equipes conseguem trabalhar com o Ansible tranquilamente, tá? Ele é uma ferramenta poderosa, tá? De novo, né? Pode parecer muito prepotente, né? Você falar que a minha solução é poderosa, né? Mas hoje não existe concorrente a nível do Ansible no mercado, tá? E aí vocês vão entender por quê, tá? A maneira como o Ansible faz, a maneira como o Ansible trabalha, a maneira como você consegue implementar o Ansible nas soluções, não existe nenhuma solução no mesmo nível hoje no mercado, tá? As soluções hoje de automação no mercado, elas são pontuais. Ela funciona com determinado hardware, com determinada software, com determinada plataforma, e aí se você quiser sair desse mundo fechado deles, você não consegue. E com o Ansible você tem essa possibilidade. Então, por isso que ele se torna uma ferramenta poderosa, tá? E aí a parte de implementação, orquestração de fluxo, automação de rede, e para mim, no meu ponto de vista, são complementos, tá? Mas o que faz ele ser uma ferramenta poderosa, no meu ponto de vista, é a maneira como ele interage com várias soluções, e aí vocês vão entender por quê, tá? E ele não tem agente, então ele consegue trabalhar hoje com várias plataformas no mercado, justamente porque ele não tem agentes. Então, até brinco com o pessoal que ele não é igual ao TeamViewer, né? Que você precisa ter o TeamViewer numa máquina, o TeamViewer em outra máquina, para você conseguir fazer a comunicação. Com o Ansible, não. Tudo que você conseguir atingir via camada de rede dentro da empresa, via OpenSSH ou WinRM, você consegue automatizar um processo sem nenhum tipo de problema. E o fato dele também não ter agente, né, ele facilita que você não se preocupar com as atualizações. Você não se preocupa se o ambiente vai ser compatível, se depois da atualização ele vai perder funcionalidade. Não, tá? Você não tem essa preocupação, tá? Aqui só para vocês enxergarem as possibilidades, né? As poucas possibilidades, né? E o poucas é bem irônico mesmo, só para vocês enxergarem o universo de possibilidades que o Ansible tem hoje, tá? Então você consegue implementar ele em nuvem, container, né? A gente tem uma coluna aqui específica só para trabalhar com Windows, rede, desenvolvimento, monitoria, sistemas operacionais, banco de dados, storage, né? Se vocês olharem, embaixo de cada coluna tem um a mais, né? Então, assim, né, isso faz com que a ferramenta seja poderosa. Isso faz com que a ferramenta hoje não tenha concorrente no mercado. Eu não tenho uma solução de automação hoje que consiga trabalhar com todos esses tipos de soluções que praticamente todo mundo, né, toda empresa tem uma solução dessa dentro de casa. Então, isso não existe, tá? Por isso que o Ansible não tem concorrente. Existem ferramentas similares, existem ferramentas próximas, mas, de novo, você não consegue interagir entre todas as áreas de negócio, você não consegue implementar ele em todas as soluções que você tem dentro de casa, você não consegue integrar com as equipes de uma maneira geral dentro da sua empresa, tá? De novo, se alguém souber utilizar alguma solução de automação, por favor, coloquem aí no chat para a gente ir discutindo com vocês, tá bom? Aqui só para vocês enxergarem um pouco da ferramenta, né, e por que ela é fácil, ela é simples, ela é poderosa, né, porque não adianta a gente só falar e não mostrar o porquê da solução, né. Aqui só para vocês verem uma interface mesmo, né, de uma maneira visual sobre a ferramenta, né, ela é bem simples, né, mas ela é objetiva, tá, não quer dizer que porque ela é simples, ela não seja funcional, pelo contrário, né, ela te dá a possibilidade de gerenciamento, de você controlar os acessos, escalar, ver as suas integrações, né, quantos hosts eu tenho embarcado aqui na ferramenta, se as minhas rotinas estão sendo executadas ou não estão sendo executadas, onde que foram os erros, extrair as logs em tempo real e mandar para a equipe tomar algum tipo de ação, né,
Então, assim, as possibilidades que a ferramenta te dá para que você automatize processos e você gerencie esses processos de automação é muito prático e é muito objetivo, né? De novo, pode parecer uma interface aqui simples, né? Ou às vezes não é tão visual da maneira como eu tenho falado, né? Mas você tem essas possibilidades dentro da ferramenta. Controlar os acessos, dividir por projeto, por região, separar quem vai editar as scripts, né? Os playbooks, quem vai só visualizar, criar fluxogramas, integrar o Ansible com o Slack, com o SMS, com e-mail, para as equipes receber alertas, para tomar algum tipo de ação. Então, assim, a ferramenta ela te dá essas possibilidades e, de novo, desde que você tenha esses pontos mapeados dentro de casa, a implementação se torna simples, rápida, prática, tá? Aqui só para vocês terem noção do poder de alcance da ferramenta, né? Eu falo bastante que o Ansible ele tem um retorno, né, do investimento que você tem, ele é palpável, tá? Por quê, né? A Elo aqui, por exemplo, ela tinha um processo de criação de máquinas que levava 45 dias, né? Imagina você esperar 45 dias para uma máquina ficar pronta. Imagina você estar num processo crítico, num projeto crítico, né? E você tem que esperar 45 dias para uma máquina ficar pronta. Então, assim, aqui vai muito além da tecnologia, tá? Por que eu falo que vai muito além, né? Conforme as coisas demoram para ser entregues, né, o ambiente acaba ficando um pouco pesado, né, saturado, e aí as equipes começam a ter cobrança interna, começam a ter atritos, né, e aí quando você entra com uma solução dessa, né, que nem aqui, eles conseguiram reduzir de 45 dias para 2 a entrega de uma máquina, né, então assim, não é só a tecnologia em si, né, não é só fazer a entrega rápida, é eu melhorar o meu ambiente, é eu tirar o meu gargalo da equipe, é eu fazer com que as coisas se tornem mais rápidas. É a base dos pilares que a gente diz lá no início, né? Eu ter estabilidade, eu conseguir escalar e eu ter velocidade de uma maneira rápida. Isso melhora o meu ambiente de trabalho, isso melhora o processo de trabalho da minha equipe, isso melhora o processo de integração com as outras equipes, né? Eu tiro um desgaste dentro da empresa, né? E a partir do momento que você consegue palpar isso, né? Palpar no sentido de fiz um investimento numa solução dessa, identifiquei os benefícios e eu tenho um retorno disso, né? O Ansible, só para vocês terem noção, hoje ele dá um retorno do investimento dele em 3 meses, tá? Então, de novo, além dele não ter um concorrente no mesmo nível hoje no mercado, eu desconheço de alguma solução hoje que te dá um retorno do investimento num prazo de tempo assim curto, né? Eu falei lá no início que tem clientes hoje que às vezes está renovando a subscrição de uma plataforma e nem utilizou, né? E aqui você tem um retorno dele em 3 meses. Então chegar dentro da casa, chegar dentro de casa com a solução, implementar, utilizar e falar, ó, daqui 3 meses você já tem um retorno disso. Seja por custo, por processo de trabalho que você reduziu, por hora extra, né? Então, enfim, ele melhora o processo de uma maneira geral e, de novo, né, a partir do momento que você consegue enxergar esses benefícios, né, você justifica o seu investimento, você aumenta a usabilidade de uma ferramenta dentro né, de casa, né? Então, assim, é só ganho, tá? Então, o poder de alcance da ferramenta é muito legal, pela maneira como ela é implementada dentro de casa, pelo retorno que ela tem e pelas infinitas possibilidades, né? De novo, vocês viram lá no slide sobre as ferramentas que o Ansible tem integração, né? Então, deu para identificar que ele é uma ferramenta de fato poderosa e ele justifica por que ele é poderosa e o cliente entende por que ele é poderosa. Por isso que ele faz investimento numa solução dessa, tá bom? Alguém fez alguma pergunta, Alexandre? Alguma coisa? Pode continuar? Pode continuar. Legal. Então, falamos sobre sistema operacional, falamos sobre automação, né? E aí a gente entra na última etapa para falar um pouco sobre o Red Hat OpenShift, né? O Container Platform. Sobre container, DevOps, microserviços, né? Não sei se tem alguém aqui também que está assistindo que tem uma solução dessa dentro de casa, está partindo para um cenário desse, né? Está utilizando, já desenvolve container, algo do gênero. Então, se alguém tiver, por favor, comentem aí para a gente saber também, tá?
Aqui só a nível de curiosidade, né? A gente até brinca, né? Quando a gente pergunta para o pessoal, conhece container, né? Já ouviu falar? E todo mundo fala, é o do navio, é o do porto, né? É o que a gente vê na praia, né? Fazendo uma analogia bem paralela mesmo, o container remete muito mesmo ao que a gente está acostumado a ver, né? E como que surgiu esse conceito, né? Qual que é a ideia do conceito de container hoje no mercado, né? A Red Hat faz um comparativo bem legal, né? Que quando tinha as antigas navegações, né? Os barcos lá de madeira, o porão dos navios não tinha divisão, né? Então, se você vinha com alguém doente, se você trazia alguém doente no porão do navio, espalhava doença para todo mundo, né? Via alguma coisa com cheiro muito forte, espalhava para o navio inteiro, né? E o conceito de container é você, de fato, transportar várias coisas sem que uma não interfira na outra, né? Por que dessa analogia, né? Quando você fala para um cliente hoje que ele tem a possibilidade de colocar todas as aplicações que ele tem dentro de casa em uma única plataforma, a primeira coisa que pergunta é justamente isso. Elas concorrem entre elas? Elas roubam recursos uma da outra, né? Recurso é memória, disco, CPU. Se tiver algum tipo de problema, uma vai consumir recurso da outra, né? E não, né? O objetivo do container é justamente você ter as bases individualizadas e elas trabalharem também de uma maneira individualizada, né? Então, cada uma com seu determinado recurso, com sua determinada funcionalidade, acabou os recursos daquele container, ele para, e aí se o analista não entrar lá e fazer algum tipo de ação, o container fica parado, né? A aplicação em si fica parada, né? Mas como você tem essa possibilidade de colocar todas as suas aplicações em uma plataforma única, o seu gerenciamento fica mais fácil, a maneira como você implementa fica mais fácil, né? De novo, você consegue implementar com velocidade, você consegue escalar o seu ambiente e você tem estabilidade de uma plataforma que te garante tudo isso, tá? Então, o OpenShift a gente fala que ele é uma mudança de cultura dentro da empresa, né? Que é a maneira como você trabalha muda, a maneira como você implementa muda, a maneira como você provisiona o ambiente muda, né? E aí, de novo, né? Ele também é uma solução que ela é palpável, né? Que é o investimento que você faz e você reconhece os benefícios, né? A maneira como você implementa vai mudar, você vai economizar com provisionamento de recurso, né? E quando eu falo provisionamento de recurso, tem muitas aplicações, né? Tem muito cliente hoje que tem recurso que não está utilizando dentro de casa, mas está provisionado, né? São máquinas que estão ociosas, são memórias que não estão sendo utilizadas, são discos que estão parados, né? E aí, quando esses recursos de fato acabam dentro de casa e o cliente precisa sair no mercado para comprar mais, a gente sabe o quanto isso é caro, né? O quanto isso demanda de um investimento. Então, a partir do momento que você tem um ambiente que você consegue também gerenciar isso, né? Você provisionar ambientes menores e você escalar conforme a sua necessidade, ou você ter um ambiente elástico que ele cresce e diminui conforme a demanda. Isso faz com que você tenha uma redução de custo, sim, dentro de casa, tá? Por isso que é uma mudança de cultura, porque aí você deixa de provisionar ambientes superestimados, você diminui as cargas, né, ou os recursos, né, que você vai disponibilizar para que o ambiente seja aprovisionado e você gerencia isso, né? Então, conforme você vai crescendo, conforme você vai tendo demanda, ou a solução vai dando isso automaticamente, ou a sua equipe vai gerenciando e vai disponibilizando esses recursos de uma maneira padronizada, né, digamos assim, para que você tenha controle. Então, muitas das vezes o cliente acha que porque ele tem isso dentro de casa, né, memória, disco, CPU, máquina virtual, ele vai provisionando que isso não tem custo. Mas é o que eu falei, quando esses recursos acabam se tornando escassos e ele precisa sair no mercado para comprar mais, aí ele vai ver que ele não tinha gestão disso e a conta acaba ficando bem cara, tá? Quando a gente fala de solução, né, do OpenShift em si, eu volto lá também no início, questão de possibilidades, né? Uma sacada legal que a Red Hat tem é que, independente do cenário que você escolher em trabalhar hoje com o OpenShift, você não tem restrição de funcionalidade, tá? Escolhi trabalhar na AWS, na Azure, na IBM, no Google, dentro de casa, virtualizado, on-premise, seja lá qual for, todos os benefícios da solução estão embarcados em qualquer um desses cenários, tá? A Red Hat hoje ela está dividida em dois licenciamentos, né, que é o Standard e o Premium,
Isso também não te limita à funcionalidade. Independente do tipo de licenciamento que eu escolher, eu terei todas as funcionalidades da ferramenta disponível para serem utilizadas. Isso faz com que também o OpenShift não tenha concorrente hoje ao nível dele no mercado, tá? Existem hoje fabricantes que desenvolvam container, que trabalham com container, né? A SUSE, a própria Microsoft, Oracle, né? Mas eles têm limitação, né? Então, às vezes, eles te dão recursos mínimos ou básicos para você começar a utilizar, começar a trabalhar. E aí, conforme você vai tendo necessidade, você vai aumentando a sua demanda, você precisa ir mudando o seu licenciamento e ir crescendo. Então, com a Red Hat, você não tem essa surpresa. Comecei com uma licença básica, comecei com uma licença premium, eu terei todos os benefícios da solução. Quero trabalhar na AWS, quero trabalhar na Azure, na IBM, no Google. Independente do cenário que você escolher, você terá as mesmas funcionalidades da plataforma, tá? O que muda, né? De novo, eu ter possibilidade de escolher onde eu quero trabalhar, né? Híbrido, de cliente que define onde ele quer trabalhar, qual que é o melhor cenário para ele. E o que muda em cada tipo de cenário? Só a maneira como o ambiente é provisionado, né? Na AWS, por exemplo, hoje o cliente tem a possibilidade da própria AWS entregar já hoje o OpenShift provisionado, né? Em 2 dias ele tem um ambiente pronto para sair utilizando, tá bom? Isso é bem legal. Na Microsoft, a Microsoft presta suporte na ferramenta, isso é bem legal também, né? Então você não precisa abrir, às vezes, um chamado na Microsoft, abrir um chamado na Red Hat e ficar interagindo entre eles. A própria Microsoft dá suporte na ferramenta, na nuvem dela, e se precisar acionar a equipe de engenharia da Red Hat, ela faz por conta própria e ela vai te pontuando. Então isso é bem legal, tá? A mesma coisa para a IBM. A IBM entrega já o ambiente provisionado, presta suporte e, se for necessário, eles mesmos interagem com a equipe de engenharia da Red Hat. Então, isso facilita para quem opta em trabalhar com a Microsoft ou com a IBM, né? Se a empresa, por exemplo, tiver limitação de recurso no sentido de, né, ter mão de obra dentro de casa para ficar abrindo chamada, interagindo, que a gente sabe que isso é um pouco chato, né? Então, quando eu tenho tudo centralizado em um único fabricante, isso facilita, tá? A gente tem a opção de escolher em trabalhar com o Google ou com a AWS, né, que é o OpenShift Dedicated, que a própria Red Hat faz o gerenciamento, isso é bem legal também, tá? Então a Red Hat faz o provisionamento em qualquer um desses dois provedores e presta suporte também para o cliente, né? Não quero trabalhar na nuvem, não gosto de trabalhar na nuvem, o meu ambiente não está preparado para trabalhar na nuvem. A gente tem a opção do Red Hat OpenShift Container Platform, que é a última opção aqui, que ele funciona no ambiente on-premise, seja físico ou seja virtual. Então, o cliente escolhe qual que é o cenário que ele quer trabalhar, independente do cenário que ele escolher, de novo, você terá todas as funcionalidades disponíveis, tá? Por que escolher em trabalhar com a Red Hat, né? Hoje tem muita gente que já desenvolve container, né? Utiliza o Kubernetes da comunidade ou trabalha com outro fabricante, né? A gente recomenda, né, que você comece a trabalhar com a comunidade, né? Utilize o container da comunidade, o Kubernetes, para você entender como que funciona, para você ver se você consegue levar a sua aplicação para dentro do container, se a sua equipe sabe trabalhar com container, se o seu ambiente está preparado com container, mas a comunidade te limita, no sentido de, né, não sei se vocês estão vendo aqui, desenvolver na comunidade, né, e aí conforme eu vou desenvolvendo, eu tenho que buscar todos esses plugins, digamos assim, né, rede, disco, container, o Grafana, que é a interface gráfica, né? Então eu tenho que ir voltando toda hora para ficar fazendo essa conectividade. Isso me demanda tempo, isso me limita, né? Porque aí, conforme eu vou atualizando, eu tenho que ver se essas integrações são compatíveis. Então, para você começar a ver se é viável ou não, ok você utilizar o Kubernetes, né? Mas o OpenShift, ele já te dá isso tudo provisionado, né? O OpenShift hoje ele já tem 51 funcionalidades embarcadas dentro dele, né? Que é disco, aliás, disco, camada de rede, segurança, interface gráfica, escalonamento, enfim, né? Passaremos a manhã toda aqui falando sobre cada um deles, né? Mas eu já tenho isso disponível, então não faz sentido eu ficar perdendo tempo na comunidade. Eu consigo começar a dar o start inicial, mas depois se eu já tenho uma solução que me entrega isso tudo pronto, né?
não tem por que eu ficar perdendo tempo na comunidade, tá? E o que é legal também, o que eu já desenvolvi em Kubernetes, eu consigo levar hoje para dentro do OpenShift tranquilamente. Eu consigo depois ir fazendo já os ajustes, as atualizações, conforme eu for fazendo a minha migração. Então, o legal do OpenShift é não só a possibilidade dele ser híbrido, no sentido de você escolher aonde você vai trabalhar, mas também de você já trazer para dentro dele o que você já desenvolveu e ir customizando depois de você levar para dentro do OpenShift. Isso é bem legal, tá? Por que ele é completo, né? Então, a Microsoft ela desenvolve, né, o código do Kubernetes aqui em parceria com o Google, né? Então, eles demandam aqui mais de 50% do mercado, né? A base de clientes que utilizam hoje o OpenShift é muito grande, né? Eu até brinco com o pessoal que às vezes a gente utiliza coisas no nosso dia a dia, a gente não sabe que tem um OpenShift embarcado numa solução dessa, né? Vou dar exemplos aqui. O Pix mesmo hoje que está em alta, todo mundo utiliza. A base que sustenta o Pix hoje é o OpenShift, tá? Vou comprar no e-commerce da Via Varejo, né? Do Grupo Pão de Açúcar, é o OpenShift que roda nele. Vou pagar, sair para jantar, para almoçar, e vou pagar na maquininha de cartão, vou utilizar na Elo ou o restaurante lá tem a maquininha do Safra Pay. A base é OpenShift. Vou fazer algum tipo de pagamento no sistema do Santander. A base é OpenShift, né? Tô pagando a minha conta da Sabesp aqui em São Paulo. A base é OpenShift. Então, assim, eu tenho N possibilidades, eu tenho N clientes para diferentes finalidades utilizando o OpenShift como base, né? Aqui é só para vocês entenderem, né, que eu tenho diferentes clientes de vários nichos, né? Falei aqui governo, banco, e-commerce, né, que usam o OpenShift como base para suportar a sua operação do dia a dia. Então, só para vocês entenderem o poder de alcance da ferramenta e que ela pode ser implementada por qualquer tipo de cliente, tá? De novo, desde que ele tenha soluções para colocar dentro de uma plataforma dessa, tá? Então não adianta eu comprar lá o navio se eu não tenho nada para transportar dentro dele, não faz sentido nenhum, né? Então a base de clientes do OpenShift é muito ampla, ele tem possibilidade de trabalhar em qualquer tipo de nuvem e ele é completo, né? E ele não tem limitação em ser completo, né? Eu não preciso comprar uma licença básica e ter para eu ter ele completo eu ter que mudar o meu licenciamento. Não, a ferramenta já te oferece todas as funcionalidades, eu já tenho todos os benefícios, eu tenho um catálogo de serviço embutido dentro dele, que facilita a maneira como eu implemento as minhas soluções dentro do OpenShift, tá? Então, assim, né, a gente não precisa, né, acho que por mais simples que seja, ou por mais objetivo que seja a maneira como a gente tenta passar aqui como a solução trabalha, né, dá para vocês identificarem os benefícios hoje em optar em trabalhar com o OpenShift dentro de casa, né. Eu comentei aqui do caso da Sabesp, né, que um dos sistemas que rodam é o pagamento de conta, né, da Sabesp, mas só para vocês terem noção do poder de ganho, né, de uma empresa que opta em trabalhar com o OpenShift, tá? A Sabesp roda o OpenShift há 5 anos, né? Nesses 5 anos, eles começaram com 3 aplicações dentro do OpenShift, hoje eles já estão com 42, né? Eu até comento bastante, né, no sentido de que eu não conheço nenhuma empresa que conseguiu implementar tanta solução assim em um período de tempo razoavelmente curto, né? Se você levar em consideração 4, 5 anos e você conseguir implementar 40 aplicações em 4 anos, nem fábrica de software faz isso, tá? Por que eles conseguiram fazer isso? E a gente remete de novo lá no início. Eu tenho plataformas que eu consigo escalar, eu tenho estabilidade, eu consigo fazer entrega com velocidade, né? A partir do momento que eu padronizo meus processos, eu padronizo a minha entrega, eu tenho uma solução que me garante isso, eu consigo implementar 40, 42, 52, 62 soluções em 3, 4, 5, 6 anos, tá? A Sabesp começou com 15 servidores, hoje eles estão com 50, né? Você vai fazer um investimento numa solução, você vai ter um crescimento, né, alto assim numa solução, se ela não te dá nenhum tipo de retorno? Óbvio que não, né? Ninguém é louco, ninguém tá rasgando dinheiro, né? Se ele não te dá entrega, se ele não te dá visibilidade, se ele não te dá todo esse poder, né, de alcance, né, numa solução. Então, assim, você investe,
você cresce e você enxerga os benefícios em adotar uma solução dessa dentro de casa. A mesma coisa que eu falei lá do Ansible, né? É um investimento palpável, você investe, você identifica o investimento, os benefícios que você teve nesse investimento, né? De maneira bem gradativa e visual, né? A empresa entende, as suas equipes entendem, o processo como um todo melhora e aí, de novo, né? Vai além da tecnologia. A tecnologia tem os benefícios, né? Mas se a gente for levar para o lado humano, a gente consegue também enxergar esses benefícios em adotar uma solução dessa dentro de casa, tá? E aí, para a gente finalizar, que eu acho que eu já estou com o tempo aqui no limite também, né? Só para vocês entenderem um pouco do portfólio da Red Hat, né? Então, a Red Hat tem soluções de serviço, ferramentas de desenvolvimento, middleware, container, infraestrutura, gerenciamento, automação, né? Para cada tipo de necessidade, a Red Hat tem uma solução. A gente extrai, né? A Red Hat extrai a base essas 3 soluções que a gente comentou hoje, né? Que é o sistema operacional, que é padrão e é o que o mercado mais consome hoje. Automação, porque facilita a integração entre outras soluções e facilita com que você também dê um start inicial em optar e trabalhar com soluções da Red Hat. E a questão de container, que é o que está em alta, né? O pessoal tem saído muito do monolítico, do desenvolvimento tradicional, para levar para a solução de container, tá? E aí essas 3 soluções têm total sinergia com essas outras plataformas da Red Hat, e aí, de novo, conforme você vai crescendo, você vai gerando demanda, qualquer uma das soluções, né, a Red Hat tem um tipo de solução, tem um remedinho para cada tipo de dor que você tem dentro de casa, e de novo, né, de implementação prática, fácil e objetiva, tá bom? É isso, pessoal. Eu agradeço aí a participação de vocês, agradeço aí o pessoal da Gênesis pelo convite, tá? A Alexandra aí, o pessoal de operação aí, tá? Podem contar com a Pars, porque precisarem. Se ficou algum tipo de dúvida em alguma dessas soluções que a gente comentou, não ficou claro, mas eu quero algo mais detalhado, quer falar sobre alguma solução que a gente não comentou, mas estava no portfólio que eu mostrei aqui no slide anterior, entre em contato com o pessoal da Gênesis, eles marcam uma reunião com a gente e a gente faz uma apresentação mais técnica, mais objetiva, conforme a necessidade de vocês, tá bom? É isso, pessoal, agradeço aí. Perfeito, muito obrigada, Rafa. Obrigada a todos que participaram. Nós entraremos em contato para entender, né, se ficou alguma dúvida. Com certeza faremos outras reuniões e outros webinars nesse sentido. E fiquem à vontade para nos contatar. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ale. Obrigado, Pedro. O pessoal da Gênesis que estava aqui com a gente suportando esse evento. Como a Ale falou, só reforçando, nós entraremos em contato com vocês após esse evento, tá? Então, nos próximos dias. E se algum colega de vocês quer depois ver essa apresentação, fique tranquilo que a gente vai enviar a gravação também de todo o evento, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Bom dia. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.